bom contigo? Ele aqui de novo do Cantinho da Mê. Eu sou a Mê, este é meu cantinho, seja muito bem-vindo. E não sei se você sabe, semana passada a gente teve 2 eventos a serem registrados, inclusive como datas assim especiais no nosso calendário, que foi o Dia do Índio e o Dia do Descobrimento do Brasil. 2 datas que são assim, olha, uma coisa problemática. E eu gostaria muito de poder chegar nesse vídeo e distribuir um monte de conhecimento a respeito da cultura indígena, conhecimento que faz parte da nossa cultura, conhecimento que nós também deveríamos carregar, mas eu não tenho esse conhecimento. Então, no lugar de distribuir conhecimento, eu vou problematizar. Problematizar o fato de nós não termos esse conhecimento, porque sim, nós deveríamos aprender, ou pelo menos nos empenharmos na busca a respeito da cultura indígena e entendermos paradigmas que são constantemente repassados e estereótipos que são reafirmados por causa da falta de conhecimento e de pesquisa. Então, se você já gostou da proposta desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda, isso motiva a gente a trabalhar e a continuar trazendo conteúdos bons para este canal, tá? Então deixa o like, compartilha com seus amigos e vamos nessa! Vamos começar que o termo índio já não é algo muito bom, até porque o termo índio vem de quando os portugueses chegaram aqui e acharam que era Índia, né? Então, isso acaba não dando a representatividade que os indígenas devem receber, os nativos de determinada área. Até porque índio, em muitas línguas, se refere àquelas pessoas nascidas na Índia. Então não tem muito bem essa distinção entre índio BR, que foi nativo daqui, que estava aqui antes dos portugueses chegarem, e índio indiano. No Brasil a gente tem essa diferença, no português brasileiro, mas em muitas línguas a gente não tem. E isso acaba tirando e limitando o nosso entendimento a achar que os índios são só pessoas que não têm nenhuma singularidade, nenhuma representatividade, que estavam ali e que precisavam dos europeus para serem alguém. Tanto que o termo descobrimento e até a nossa história eurocentrista acaba promovendo isso pra gente. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta que é muito importante para nós. Quantos povos indígenas que viviam aqui no Brasil nós conhecemos e nós conhecemos um pouco da cultura deles antes dos europeus, que estavam aqui antes dos europeus? A gente conhece pouquíssimos, afinal a nossa história, a história do Brasil é contada de uma perspectiva eurocêntrica, de uma perspectiva, os portugueses chegaram aqui e é por isso que nós temos cultura. Mas nós esquecemos que antes dos portugueses chegarem, já havia civilização, antes dos portugueses chegarem, já havia muitas e muitas populações vivendo aqui no Brasil e fazendo história, só que uma história que foi não só desrespeitada, mas também dizimada através da chegada dos europeus. Tanto dizimada por ser considerada errada, quanto porque os portugueses realmente dizimaram as pessoas que estavam aqui no Brasil quando eles chegaram, seja pela escravidão, seja pelas doenças que eles trouxeram através das grandes navegações deles. Navegações que eram problemáticas, não tinha higiene, não tinha nada, aí trouxe doencinha pra matar geral. E, infelizmente, eu não vou chegar aqui dispondo um monte de conhecimentos acerca de uma cultura que, inclusive, não é a minha. Mas que nós, brasileiros, como somos essa grande miscigenação, herdamos muito da cultura indígena, muito mesmo da nossa fala, da nossa forma de agir. E muitas vezes a gente não sabe e acabamos perpetuando preconceitos e estereótipos que não condizem com o que os indígenas acreditam e vivem. E isso tudo em decorrência da nossa falta de conhecimento e da nossa falta de busca pelo que os indígenas pensam e vivem a respeito de si mesmos. Acabamos achando que a nossa opinião eurocêntrica sobre eles realmente define quem eles são e na verdade não. Contudo, eu com a minha perspectiva eurocêntrica, porque querendo ou não, nossa história é passada pela perspectiva eurocêntrica, posso falar um pouquinho da história do Brasil relacionada ao que os europeus fizeram, um aspecto que me comove muito. Quando os europeus chegaram em Portugal, já vieram os jesuítas, porque eu não sei se você sabe, estava rolando a reforma protestante lá na Europa e o catolicismo estava perdendo influência e eles queriam mais pessoas para se converter. E no lugar de chegar com a mensagem de amor, de paz e de esperança, eles chegaram dizendo: galera, é o seguinte, ou se converte ou morre. Bem light, bem Nabucodonosor, sabe? Aquela perspectiva suave. E, inclusive, os indígenas que estavam aqui tinham que escolher entre a cruz e a espada. Ou eles morriam e eram escravizados, ou eles se convertiam abandonando sua cultura, não porque o Espírito Santo tinha tocado os corações dele, mas porque eles tinham que fazer isso e abandonar tudo que eles acreditavam, porque senão ia morrer. Aí eu te pergunto, onde é que isso tá na Bíblia? Porque eu posso
posso falar a respeito do cristianismo, que é uma coisa que eu sei, é algo que é estimulado que nós aprendamos. Agora pensa comigo, vem aqui raciocinar um pouquinho comigo. Algo que eu gosto muito de enfatizar é a história de Paulo. Paulo vivia no meio de um monte de gente que não acreditava na mesma coisa que ele. Ele vivia no período dos romanos e dos gregos. E se você não sabe, os romanos e os gregos têm um panteão de deuses enormes e não vivem os padrões que é considerado correto pelo cristianismo. Em nenhuma das diversas cartas que Paulo escreve, ele diz, galera, é o seguinte, vamos juntar todo mundo para impor que todos devem seguir o cristianismo, entendeu? Porque e daí que é o Espírito Santo que vai converter os corações? Nada disso. Nós vamos impor as pessoas, entendeu? Eles vão se converter à força, não pelo agir de Deus. Vocês já viram Paulo fazer isso, gente? Não. Então, que em 1 Coríntios 9 ele vai dizer, olha, eu vou fazer de tudo. Eu posso sofrer o que for, mas eu quero que algumas pessoas pelo menos conheçam a Cristo. Na economia do evangelismo, digamos assim, nós, os cristãos, aqueles que pregam o evangelho, somos os que devem estar dispostos a sofrer para que o evangelho chegue às outras pessoas. Não as outras pessoas que devem estar dispostas a sofrer por um Deus que elas nem acreditam. O nosso agir, o nosso testemunho é que vai fazer com que as pessoas entendam o poder de Deus e aí elas venham se converter e venham perceber a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Não é a gente chegar e impor, dizer, olha, é o seguinte, tu tá errado, eu tô certo, e então cancela esse negócio aí e vem seguir o meu Deus. A gente sabe que a gente tá certo. A gente acredita que tá certo. Da mesma forma que as outras pessoas acreditam que estão certos. E da mesma forma que eu não acharia legal um muçulmano chegar em mim e impor a fé ao Islã, eu não posso considerar legal eu chegar e impor a fé em Jesus Cristo para aquela pessoa. Primeiramente porque a minha religião diz que não sou eu quem vai fazer com que a pessoa se converta, não é a minha força bruta, não são minhas palavrinhas bonitas, mas é o Espírito Santo. Sabe o que eu tenho que fazer? No lugar de chegar e impor, dizer, olha, você tem que negar tudo e seguir, meu Deus, mesmo sem acreditar, é eu pregar. Aquilo que Cristo deseja, aquilo que Cristo nos chamou para fazer é pregar. Não é impor às pessoas que acreditem, porque elas vão acreditar através do agir do Espírito Santo, não sou eu, não é o meu agir. No dia que eu virar Deus, aí talvez eu faça alguma coisa. Gente, é brincadeira, tá? Essa frase, por favor, tá? Mas tem muita gente que acha que se pode se colocar no lugar de Deus e impor às pessoas o desejo de seguir a Jesus. Sendo que é o Espírito Santo que vai tocar esse coração. Sabe o que Cristo deseja que a gente faça? Pregue, porque não adianta a gente falar para as pessoas que quer que elas conheçam a Jesus e que elas devem conhecer a Cristo se a gente só faz falar mal das pessoas e esquece de pregar o Evangelho. Como é que a gente quer que as pessoas conheçam o Evangelho sem pregar o Evangelho? Não tem como, desculpa. Eu não tô dizendo aqui que o cristianismo é errado, eu não tô dizendo aqui que a gente tem que parar de pregar. Pelo contrário, eu tô querendo estimular você a pregar. O que eu acho errado e não segue os padrões dos apóstolos é a gente achar que pode impor a nossa fé às outras pessoas. Até porque se a gente impõe a nossa fé, a gente também dá o direito da outra pessoa impor a fé dela pra nós. Porque todos são iguais, todo mundo pode fazer, né? Então eu gostaria que outra pessoa viesse, me obrigasse a seguir a religião dela. Eu não ia querer, não ia gostar, não ia achar legal. Então por que que eu vou fazer isso? Até porque eu entendo que o amor de Cristo é tão maravilhoso, é tão grande, é tão bom, que quando a pessoa aprende, quando a pessoa entende sobre isso através da pregação do Evangelho, ela vai querer conhecer Jesus, ela vai querer se aproximar dele. Não é pelo meu poder, por quem eu sou, mas é por causa de Cristo, entende? É por causa da beleza de Cristo, é por causa da majestade dele, não da minha. É porque Cristo é bom. E é essa a mensagem que eu tenho que passar. Eu tenho que estar disposta a entender que muita gente não vai querer, muita gente vai negar, muita gente vai brigar comigo por anunciar o Evangelho, mas essa é a minha missão. A minha missão não é chegar e tocar o coraçãozinho da pessoa. A minha missão é pregar a palavra e plantar a semente. Quem vai fazer germinar é Deus. E isso é com Ele, e é somente com Ele, é Ele quem faz. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Porque nós somos um corpo, nós estamos trabalhando nisso juntos. O que os europeus fizeram quando impuseram a sua fé aos indígenas não era certo, não foi certo e não vai ser. Até porque nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de amor. E Ele é tão poderoso que é capaz de, através de nossas palavras tão fúteis, tão limitadas, fazer com que as pessoas entendam o amor dele. Da mesma forma que as pessoas entenderam o que Cristo falou, elas entendem o que nós falamos baseado na misericórdia do Senhor, não na nossa capacidade. Então a gente tem que parar de querer impor a nossa fé às outras pessoas, mas entender que é o amor de Jesus que vai fazer com que elas entendam de verdade o Evangelho.
Essa é a nossa missão. Pregar. Querer que as pessoas conheçam a Cristo, mas não impor a nossa religião. Porque nós sabemos que nosso Deus é poderoso e Ele é capaz de fazer com que as pessoas entendam ou não a respeito daquilo que Ele tem para cada uma delas. E se nós desejamos a nossa liberdade, também devemos desejar a liberdade do próximo, tá bom? Então, eu só queria deixar isso aqui bem nítido, tá? Vamos pesquisar mais a respeito da história do Brasil, a nossa história, a história indígena, a história africana, a história da Europa também, só que da Europa a gente já tem muito mais conteúdo, né? Enfim. Mas vamos pesquisar, vamos aprender, vamos tentar buscar. Até para nós ficarmos sabidos, inteligentes, né? É bom. Porque vê, uma pessoa crente, bonita e inteligente, isso é tudo, minha gente. Tá entendendo? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para outras pessoas, para estimular essa busca por conhecimento. Muito obrigada por tudo, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e tchau!